Bom, Deus tem uma palavra para ministrar ao seu coração. Obrigado, homem de Deus. O Senhor tem uma boa palavra para liberar o seu coração, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar de novo. Senhor, nós submetemos o nosso coração a Ti. Nós submetemos a nossa mente ao Senhor. Nós damos uma ordem agora, que todo pensamento seja trazido agora na autoridade do nome de Jesus, cativo à obediência de Cristo, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Nós nos levantamos e repreendemos a todo dardo inflamado do maligno, a toda investida das trevas, a todo espírito que se levanta contra o verdadeiro conhecimento do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. E nós proclamamos que haja graça, que haja uma palavra de conhecimento, que haja uma palavra de revelação, que haja uma palavra de cura, que haja uma palavra de bênção, que haja o cumprir do propósito do Senhor no coração de cada pessoa neste lugar, para a glória exclusiva do Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém. Fala com quem está perto de você aí. Deus é bom. Fala de novo. Deus é bom. E quem me conhece sabe que eu sempre digo, Deus é bom, o diabo não presta e os irmãos estão melhorando, né? Glória a Deus, o irmão do seu lado está melhorando. A graça de Deus é sobre a vida dele, a graça de Deus é sobre a vida dela. O favor do Senhor é derramado sobre nós. Sabe, queridos, isso nos fala da graça do Senhor. Nenhum de nós alcançou aquilo, a plenitude do que Deus deseja para a gente. Por mais gracioso, poderoso, por mais homem de Deus, mulher de Deus que você seja, nós ainda não alcançamos tudo que o Senhor deseja para nós. Nós estamos numa caminhada, amém? Nós estamos no caminho para viver o que Deus tem para a gente, amém? Por isso, por mais dura que essa palavra de hoje possa parecer para você, entenda que é por causa do caminho. Nós estamos no caminho para receber aquilo que Deus tem. E eu quero dizer para você que a palavra que o Senhor me deu hoje é uma palavra para trazer a igreja para o prumo dele, para aquilo que ele anseia, para a expectativa do coração dele. Amém? No nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 44. Não leremos o capítulo inteiro, mas nós vamos ler alguns versículos que são direções claras do Senhor para a sua igreja. Nós vamos nos ater em dois textos, que é Ezequiel, capítulo 44 e Isaías, capítulo 60. São as palavras que o Senhor tem nos dado e você já está desafiado depois na sua casa a ler estes capítulos com calma, por inteiro, para que o Espírito continue revelando, falando e ministrando a você aquilo que Ele deseja pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ezequiel capítulo 44, nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar aqui no versículo 1, diz assim: Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: Esta porta deve permanecer trancada, não deve ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho.
Então o homem levou-me à frente do templo, passando pela porta norte, olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que lhe disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor, já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Ao invés de cumprirem seus deveres, as minhas coisas de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Pode manter o seu texto aberto aí. Mas eu quero começar com uma explanação e um entendimento. O povo de Israel, por ordem do Senhor, eles tinham algo que os identificava e os marcava fisicamente, que era a circuncisão. A circuncisão é uma cirurgia feita no prepúcio do pênis ali, tirando a pele em volta. Era feita com a criança com 8 dias de vida. No 8º dia era feita a circuncisão, com um bebê ali, ainda recém-nascido. E essa era uma marca que todo israelita, todo homem levava consigo. Mas o principal dessa marca é porque ela reflete com aquilo que o Senhor nos fala no Novo Testamento. E no Novo Testamento o Senhor nos diz: olha, você não precisa mais ser circuncidado no corpo, você precisa ser circuncidado no seu coração. Você precisa ser marcado no seu coração com arrependimento, com cura, com submissão ao Senhor. Você precisa ser marcado na presença de Deus. E o seu coração precisa levar a marca daquele que se arrependeu e consertou diante do Senhor. Então a palavra de Deus nos fala que, como cristãos e como o povo de Deus, nós somos marcados no nosso coração. E entenda, querido, quando você lê os textos bíblicos, né, quando você lê as liturgias lá do Antigo Testamento, dizendo como é que tinha que lidar com a carne, como é que tinha que lidar com o templo, como é que fazia, aqueles rituais assim, alguns deles para nós difíceis até de ler, né? Nossa, eu já cansei só de ler, tira, coloca, vai, tem que ser desse jeito. Mas todas aquelas coisas servem para representar algo daquilo que Deus quer revelar ao seu povo hoje, sobre as verdades espirituais. São sombras das verdadeiras coisas. Então, quando Deus diz ao povo de Israel: você precisa ser circuncidado, Ele estava trazendo um exemplo claro para nós hoje como cristãos, que eu e você precisamos ser marcados no nosso coração e lançar fora da nossa vida aquilo que não serve, aquilo que contamina, sermos marcados pela presença de Cristo e levarmos
no nosso coração a marca daquele que nos resgatou. Deus fala deste lugar de arrependimento. Deus fala deste lugar de arrependimento. E quando Deus nos fala aqui, sobre essa orientação clara, dizendo, olha, eu tenho algumas coisas contra vocês. Eu vou trazer orientações sobre o meu templo. E a primeira coisa que ele diz aqui é que determinada porta, diz o Senhor entrou por ela e só o rei entra por ela. Isso nos fala de alguns lugares no templo, na adoração, na nossa vida pessoal, que são destinados só a Jesus. Só o rei pode entrar por algumas portas. Um lugar de senhorio, de governo na sua vida, só o Senhor pode ter. Algumas referências, algumas atribuições você pode dar apenas para o rei, que é Jesus, que morreu e ressuscitou. Existem lugares na nossa vida, existem lugares na nossa caminhada, na nossa adoração, que só o rei pode ocupar. Existem portas onde só Deus pode entrar. Você precisa ter lugares na sua vida que são exclusivos para o Senhor. Você precisa ter lugares na sua história onde só o rei tem permissão de entrar, de operar, de fazer e de mudar. Tem coisas que por mais que eu ame a minha esposa, a mulher mais bonita do planeta, né? Gloriosa, majestosa, linda, né? Quando você acorda assim e o dia está mais ou menos, de repente você vê que o sol deu aquela estralada assim, é porque ela levantou, né? O sol brilhou mais, está brilhando mais porque ela levantou. E com essa, apesar disso, existem lugares que pertencem só ao Senhor. Existem lugares que pertencem só a Deus. Depois ele continua dizendo disso, olha, além de todas as práticas repugnantes, além das impurezas que vocês têm caminhado e praticado, o Senhor nos diz aqui, ele diz, vocês trouxeram estrangeiros e incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário. O lugar de... E aqui ele está falando sobre os estrangeiros entrarem no santuário e ocuparem um lugar que era destinado ao povo de Deus. E, de novo, é o ensinamento que traz para a nossa vida hoje, para a igreja hoje. Existem lugares que só aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E aqui, me entenda, querido, eu não estou falando de denominação, de nome de igreja, eu não estou falando do nome da igreja A, da igreja B, da igreja C, nem estou falando de evangelho. Tem muito evangélico que vai para o inferno, e tem muita gente que não é evangélico, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que está vivendo uma vida de santidade diante de Deus e que vai voltar, quando Jesus voltar, vai subir para estar com Ele. Tem muita gente assim. Eu estou falando daqueles que foram circuncidados no coração. Algumas coisas no meio da igreja, no meio do corpo. Tem coisas que todo mundo vai poder caminhar, fazer. Outras coisas só aqueles que são circuncidados de coração podem fazer. Algumas coisas só aqueles que estão comprometidos e alinhados na sua vida com o que Deus deseja deles e foram marcados pelo sangue do Cordeiro com um verdadeiro arrependimento. Algumas coisas só estes podem fazer. E esse é um princípio. Às vezes as pessoas falam, não, mas a igreja, todo mundo pode fazer tudo. Não. Tem coisas que Deus seleciona e que diz assim, olha, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E ele continua dizendo, além de tudo, vocês ainda
encarregaram outras pessoas de fazer aquilo que eu chamei vocês para fazer. Vocês encarregaram outros do meu santuário e com isso profanaram o meu santuário, quebraram a aliança. Tem coisas, queridos, que Deus quer que você faça, mas o fulano faz tão melhor do que eu, tá? Mas qual que é a vontade do Senhor para você? Porque não tem a ver com fazer melhor, tem a ver com fazer a vontade do Pai. Ah, então tá bom, então nós vamos contratar alguém para poder ficar na porta e receber as pessoas. Não. Ou você faz, ou você faz. Ah, vamos contratar alguém para poder tocar, vamos contratar um tantão de gente para tocar, gente que toca bem, de preferência que canta assim, ó, maravilhosamente bem. Se não for circuncidado de coração, não vale de nada. Se não tiver Cristo como Senhor da sua vida, não vale de nada. Deus escolheu um povo para viver na presença dEle. Eu e você que fomos lavados com o sangue de Jesus. Ah, Deus, mas eu tenho muita ocupação, tenho muito o que fazer. O meu trabalho me ocupa demais, a minha vida. O senhor não sabe, eu tenho não sei quantos filhos, eu tenho dificuldade, eu tenho que ajudar em casa, eu tenho que fazer aquilo. Algumas coisas você precisa fazer. No reino de Deus, tem coisas que pertencem àqueles que amam o Senhor e que são circuncidados de coração. Que não adianta chamar outra pessoa, levar outra pessoa, trazer alguém de fora, contratar alguém para fazer. Né? Tem coisas que você pode contratar, que você pode contratar para trazer? Tem. É lógico. Então você vai pintar, você não sabe pintar, contrata um pintor, irmão. Né? Os pintores digam amém. Né? Você não sabe fazer, não, a igreja tem um carro, o carro da igreja estragou. Meu irmão, contrata um mecânico para consertar o carro, não vai lá fuçar, não. Você vai ficar pior. Mas as coisas do serviço, da ministração ao Senhor e da ministração ao próximo, é feito por aquele que é circuncidado de coração. É feito por aquele que tem a marca de Cristo sobre si. Deus está chamando uma igreja para este lugar de santidade. Diz aqui que nenhum estrangeiro ou incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, nem tampouco estrangeiro que vive entre os israelitas. E aí, aqui diz assim, nem aqueles que vivem entre os israelitas. A pessoa pode conviver na igreja 10 anos, mas se ela não foi lavada pelo sangue de Jesus, se ela não se arrependeu, se ela não deixou Jesus ser Senhor da vida dela, ela não está apta. Mas o fulano de tal, você até chama do irmão fulano de tal, ele é tão bom, ele toca tão bem, ou ele canta tão bem, ou ele faz aquilo tão bem, deixa o irmão fulano de tal fazer. É circuncidado de coração. A vida está na presença do Eterno. Aí é o primeiro caminho. Se não está, querido, mesmo aqueles que convivem entre vocês, não fará diferença, porque o que faz diferença é um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. E Deus está chamando a igreja para um lugar de santidade. Deus aqui ele começa a descrever sobre os sacerdotes, e a Bíblia fala que todos nós somos nação sacerdotal. Diz aqui, versículo 17, quando entrarem pelas portas do pátio interno, falando para os sacerdotes, estejam vestidos com roupa de linho, não usem nenhuma veste de lã,
enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas quando estiverem ministrando e as deixarão nos quartos sagrados. Diz aqui, o sacerdote, quando ele entrava para ministrar, toda a roupa dele precisava ser de linho puro. Ah, por quê? Só porque era bonito? Não. Aqui tem um princípio. Você não vai usar nada de lã, você não vai usar nada que te faça transpirar, porque a obra de Deus não é feita com suor humano. A obra de Deus não é feita com o seu esforço, é feito com a unção que Deus derrama na sua vida e não com suor humano. Deus diz aqui, você não vai usar nada que te faça transpirar. Você vai usar um turbante de linho, calção de linho, a roupa de linho, uma roupa leve, porque na minha presença, naquilo que você tem que fazer, e o sacerdote tinha trabalhos muito braçais naquela época, eram trabalhos com esforço físico. Mas Deus queria deixar cravado um princípio. A obra de Deus não é feita com esforço humano, é feito com a graça do Senhor. É feito com o chamado do Senhor, é feito com a unção do Senhor, é feito com a bênção do Senhor. E o seu esforço não vem, a Bíblia fala que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, olha, porque eu fui salvo, né? Mas em compensação também, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Sabe o que a Bíblia diz sobre boas obras? Está lá no livro de Efésios. Nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, você está fazendo boa obra? Você está ajudando o necessitado? Você está socorrendo quem precisa? Você está fazendo? Que ótimo! Mas você não faz mais do que obrigação. Eu estou fazendo? Que ótimo, mas eu não faço mais do que obrigação. Você não faz mais do que a sua obrigação quando você faz boas obras, ajuda o próximo, ajuda o necessitado, socorre quem precisa. Você não faz mais do que a sua obrigação, porque nós fomos criados para as boas obras. Isso não te torna melhor e nem habilitado para fazer nada no reino de Deus. Mas fulano ajuda tanta pessoa, deixa ela fazer. Que ótimo que ela ajuda. Mas isso não nos torna habilitado para o reino de Deus, porque é a salvação, é o arrependimento do seu coração diante de Deus, é um coração contrito e submisso ao Espírito Santo, submisso à vontade de Deus, submisso à voz do Senhor, é que vai trazer você para um lugar de poder participar da mesa do Senhor, participar de ministrar ao Senhor, participar de ministrar ao seu irmão. E você precisa escolher viver uma vida separada para Deus. Deus está chamando a sua igreja para um lugar de santidade, para um lugar de pureza. Queridos, e aí eu falo desse lugar aqui, estou aqui ministrando, mas digo para você, a palavra do Senhor diz, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Você conhece alguém que caiu? Você conhece alguém que estava na presença do Senhor e se afastou? Deixa eu te falar, queridos, todos nós estamos sujeitos a isso. Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Toma cuidado da sua vida para que você não caia. Não tem a ver com ser super-homem, com ser a Mulher Maravilha, com ser a pessoa super, exa, maxa, plus, especial. Tem a ver com você ter um coração quebrantado diante de Deus e dizer, Deus, me ajuda. Deus, me socorre. Quando Deus disser para você, você é mau, você vai dizer para ele, Senhor, eu sou mesmo, tem misericórdia de mim. Trabalha no meu coração.
Eu lembro uma vez que eu estava orando ao Senhor e eu falando, Deus, clamando, Deus, eu quero fazer, eu quero ver a tua obra, eu quero mover. E eu tenho o hábito de ter meu caderno de anotação. Tenho alguns lá em casa de mais de 30 anos atrás. De vez em quando eu vou lá ler e ouvir o que o Senhor estava me falando naquela época. E eu descubro que muitas das orações que eu fiz naquela época e das promessas que Deus me falou naquela época têm se cumprido hoje na minha vida. E aí, muito tempo atrás, eu orando e lá e colocando, e eu diante do Senhor, clamando por alguma coisa, e Deus, o Espírito de Deus veio sobre mim, começou a me falar, falou, você é arrogante. Eu falei, Deus, eu escrevi lá, você é arrogante. E Deus começou a me falar, e Ele me falou umas 7 ou 8 características, você é isso. E eu falei, oh, Jesus, eu sou mesmo. Aí Deus falou, você é preguiçoso. Eu falei, não, preguiçoso eu não sou não, Deus. Não, não sou não. Olha o que eu faço. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Eu levanto de manhã, eu vou para a escola, não sei o quê. Eu faço 2 faculdades, eu estudo, eu não sei o quê. Deus falou, você é preguiçoso. Porque você faz o que você quer e não o que eu mando. Quando você precisa fazer aquilo que eu estou dizendo para você, que você precisa fazer, você, eu estou cansado, eu não posso, não coisa. Isso é preguiça, e preguiça é pecado, se arrependa. Quando Deus começar a falar com você sobre o seu erro, quebranta. Manter-se na presença de Deus não tem a ver com você ser o cara especial, com você ser a mulher abençoada, cheia de poder. Tem a ver com você ser alguém quebrantado na presença de Deus e dizer, Deus, me ajuda nas minhas fraquezas. Deus, me socorre na minha dificuldade. Deus, me ajuda a romper as cadeias que estão me prendendo. A um coração quebrantado e contrito, Deus não resistirá. Mas aquele que se acha, aquele que acha que pode, que acha que dá, que acha que faz, a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. O orgulho precede a queda terrível do Senhor. A palavra de Deus nos fala que quando o orgulho ele se levanta no coração, diz lá no livro de Jó, que o Leviatã é rei sobre todos os orgulhosos da terra. Quando você se coloca num lugar de orgulho, de achar que você pode, que você sabe, que você faz, que você é o tal, que você é a pessoa especial, e você se esquece do Senhor, você coloca um alvo nas suas costas para Satanás te abater. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você se coloca num lugar onde Deus vira o rosto para você, porque Ele resiste aos orgulhosos. E aí Deus resiste a você, e você se torna um alvo fácil para o diabo. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O Espírito de Deus está nos chamando para um lugar de santidade. Entenda, o lugar de santidade tem a ver com um coração quebrantado e submisso ao Senhor. Tem a ver com o temor do Senhor. Em outro texto, Deus diz, olha, que Ele vai trazer salvação e justiça, mas a chave para isso é o temor do Senhor. Um coração que tem temor de Deus. Eu tenho orado muito do Senhor, não me permita envergonhar o teu nome. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me permita envergonhar o teu nome. Você precisa ter um coração cheio de temor. Cheio de temor. Em Isaías capítulo 60, eu quero te convidar para você abrir lá. Isaías capítulo 60.
Está abrindo. Todo mundo achou? Também vamos ler apenas alguns versículos. Diz aqui, Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levante-se e refuja, porque chegou a sua luz. A glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque as riquezas dos mares lhe serão trazidas, e a você virão as riquezas das nações. Nós vamos ler mais alguns versículos, mas eu quero começar com esse. A palavra de Deus nos fala aqui, e é um chamado de Deus para a igreja, é um chamado de Deus para o povo dele. Levante-se. Levante-se. O Espírito de Deus está dizendo para a igreja, levante-se. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você, levante-se. 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 Refuja ou brilhe. Levante-se e brilhe. Levante-se e brilhe. Ah, não, pastor, mas quem vai brilhar é o Senhor. É que o Senhor brilhe, que Ele cresça e eu diminua. Esse precisa ser o seu coração. Mas não é isso que a palavra de Deus fala que vai acontecer. O seu coração é que Ele cresça e eu diminua. Que a glória seja toda dEle. Que o nome de Cristo seja lembrado em tudo que eu fizer e que o meu seja esquecido. Essa precisa ser a sua oração. Esse é o coração daquele que está submisso ao Senhor. Mas essa não é a maneira como Deus fará as coisas. Diz aqui a palavra, levante-se e brilhe. E diz aqui, porque chegou a sua luz, a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra e densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. O que Deus está dizendo é que o plano dele é que a glória dele envolva a sua vida e você consiga refletir aonde você está a glória do Senhor. As pessoas olharão para você e dirão, tem algo diferente, tem algo especial. Como eles olharam para o rosto de Moisés e não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, porque refletia a glória. O que Deus está nos dizendo é que você foi chamada, você foi chamado para refletir a glória do Senhor, para manifestar nesta terra a vontade, o caráter, a santidade, a pureza, a integridade, a firmeza, a santidade, a justiça, o amor, a fidelidade, a bondade, a misericórdia, a glória do Senhor.
Você foi chamado para que sobre a sua vida a presença do Eterno esteja e reflita para fora. E manifeste-se para fora. E a presença de Deus vai atrair outros até você. Diz aqui a palavra: o mundo está em densas trevas. O mundo está debaixo de densas trevas. Mas sobre você reina a glória do Senhor. Mas só reina a glória sobre uma igreja santa. Só reina a glória sobre homens e mulheres circuncidados no seu coração. Você vir à igreja todos os dias, todos os domingos, de segunda a segunda, você participar de todos os cultos, isso não faz de você alguém com o coração circuncidado. Isso não faz de você alguém arrependido. Você precisa ir aos pés do Senhor e dizer: Deus, purifica o meu coração, muda o que o Senhor quiser mudar, tira o que o Senhor quiser tirar, coloca o que o Senhor quiser colocar, transforma o que o Senhor quiser transformar. Deus, eu deixo, faça o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser e na hora que o Senhor quiser. É sobre uma igreja rendida que a glória se manifestará. E é uma igreja rendida onde a glória de Deus se manifestará, que refletirá a glória do Senhor para fora. E aí, diz o texto, versículo 3, as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. As pessoas virão até você, pessoas que Deus te dará como filhos e filhas, pessoas que vão se render a Cristo, pessoas que vão se prostrar diante de Deus, pessoas que vão virar para você e dizer: eu preciso desse negócio que você tem, me ajuda, me socorre. E você vai olhar e dizer assim: Senhor, como é que eu socorro? Eu não sei o que fazer. Mas você então vai poder, como essa pessoa foi atraída a você, você vai poder levá-la até aquele que é a fonte da sua glória, que é a fonte da luz que brilha em você. Este é o princípio da palavra, que Cristo brilhe sobre você e você reflita a luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Você é a luz deste mundo. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Amém? Mas ele também disse: vós sois luz. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para refletir. Você foi chamado para manifestar a glória. E as pessoas serão atraídas a você. Cabe a você levar as pessoas a Jesus. As pessoas serão atraídas até você. E você vai virar para as pessoas e dizer: olha, aquele que me ilumina é o Rei da Glória, é Jesus. E você vai levar essas pessoas a Jesus. Mas as pessoas serão atraídas até a sua vida, até a sua casa, até o seu trabalho, até você. Elas serão atraídas pela sua história. Quando você se levantar e disser: eu era como raiz de uma terra seca, que não tinha esperança, não tinha fôlego, não tinha vida, já tinha morrido tudo na minha alma, mas Deus fez a minha vida florescer, e hoje eu produzo fruto para a glória de Deus. Você será o instrumento para atrair as pessoas, quando você testemunhar do testemunho de Deus na sua vida, da glória de Deus sobre você, sobre a área onde no seu coração Cristo teve que transformá-lo, que mudá-la.
Esse é o princípio da palavra. Oh Deus, seus filhos virão até você, carregados nos braços e atraídos pela glória do Senhor. Oh Deus. Versículo 8 diz assim, ainda falando sobre os filhos que virão à igreja. Quem são esses que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro, em honra ao Senhor o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Você sabe como que Deus se reveste de esplendor? Através da sua igreja. Deus não precisa de nós, queridos. Deus é Deus. Ele é cheio de santidade, de pureza, de resplendor. Ele não precisa de nós. Mas Ele escolheu manifestar a sua glória, o seu poder e o seu resplendor nesta terra, através da igreja. Através da sua vida. Através da minha vida. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus, mas Deus escolheu se manifestar através de você. Diz aqui que as ilhas, as pessoas vão entender porque Deus está revelando a sua glória. Aqui falando sobre o povo de Israel e ainda sobre a cidade de Israel. E é um princípio que fala sobre a obra de Deus nas nossas vidas. Aqui no versículo 11 diz assim, as portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam as riquezas das nações com os reis e a sua comitiva. Pois a nação e reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminadas. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipestre, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Diz aqui o versículo 14, o filho dos seus opressores se inclinarão diante de você, todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés, e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Essa também é uma palavra que se aplica à igreja, onde as portas permanecerão abertas, porque Jesus é a porta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta. Quem vier a mim entrará, sairá e achará pastagens. As portas estão e permanecerão abertas até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Mas você é chamado para ocupar esse lugar e para entender o que Deus deseja de você. Diz aqui, farei de você alegria para todas as gerações. Todos vão alcançar o Senhor. Todos vão poder ver essa presença gloriosa. Mas você precisa se posicionar. Este capítulo vai falando sobre a glória de Deus, sobre a salvação, sobre a libertação, sobre como Deus vai transformar e mudar e alcançar pessoas. Como a glória do Senhor vai envolver isso. Mas diz aqui, começa o texto dizendo que Deus vai e Ele deseja refletir sobre a sua vida. É Deus em você. É um santuário santificado. Como fala lá em Ezequiel, o coração santificado. Uma vida comunitária santificada.
e a glória de Deus será derramada sobre você como igreja do Senhor. Você, pessoa, igreja de Cristo. Você, comunidade, igreja de Cristo. A glória de Deus será derramada e a manifestação do que Deus deseja acontecerá. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Aonde você quer estar? Você quer ser aqueles que refletem, você quer fazer parte daqueles que vão refletir a glória de Deus? Você quer fazer parte daqueles que vão refletir a glória do Senhor? Então Deus também te chama para um lugar de santidade, de pureza, de arrependimento, de quebrantamento, de submissão ao Senhor. Esse é o chamado do Senhor para a igreja dele nesses últimos dias. Para que as vidas sejam restauradas. Oh, Deus. Nós vamos cantar a canção Isaías 60. Queria pedir o pessoal para colocar a letra aqui. Se precisar, a gente canta a capela, mas a gente vai declarar isso diante do Senhor. Oh, Deus. Ouça. Filhos de Sião, olhem ao redor, todos se reúnem e vêm a você. A escuridão cobre a terra e envolve os povos, mas sobre você se vê um novo alvorecer. Redor. Todos se reúnem e vêm a você. A escuridão cobre a terra, envolvem os povos, mas sobre você se vê um novo alvorecer. Abandonada, hoje alegria das gerações. O sol já não é dia, a lua não desponta à noite, a aurora em nossa espera, para sempre é o Senhor. Adornem o local de santidade do teu Deus. O dia triste tem fim, a plantação vingou, o nosso coração queimou por agradar ao Criador. As portas estão e permanecerão abertas. Abandonada, hoje a alegria das gerações. O sol já não é dia, a lua não desponta à noite, a aurora em nossa espera, pra sempre é o Senhor. As portas estão e
sempre é o Senhor. Que brilhe a sua luz, para que todos vejam e venham e conheçam o Senhor Jesus. Que brilhe a sua luz, para que todos vejam e venham e conheçam o Senhor Jesus. Que brilhe a sua luz, para que todos vejam e venham e conheçam ao Senhor. E a tua face brilhará, e de família em família essa nação será salva. E de família em família essa nação será salva. Verá Cristo e a tua face brilhará. E de família em família essa nação será salva. Essa igreja se levantará. E de família em família essa nação será salva. Essa promessa se cumprirá. E de família em família essa nação será salva. Quero te convidar para se colocar de pé. Declare isso sobre a sua vida. A tua face brilhará, e de família em família essa nação será salva. Essa igreja se levantará, e de família em família essa nação será salva. Brilhará, e de família em família essa nação será salva. Que brilhe a sua luz para que todos vejam e venham e conheçam o Senhor Jesus. Eu quero te convidar para você declarar isso diante do Senhor. Para que brilhe a sua luz, declare isso sobre a sua vida. E conheçam o Senhor Jesus. Que brilhe a sua luz, para que todos vejam e venham e conheçam o Senhor Jesus. Que brilhe a sua luz, para que todos vejam e venham e conheçam o Senhor Jesus. Que brilhe a sua luz, para que todos vejam e venham e conheçam o Senhor Jesus. Você se coloca nesse lugar de dizer: Senhor, que brilhe a sua luz, para que todos vejam, venham e conheçam o Senhor Jesus. Você se coloca nesse lugar de dizer: Deus, o Senhor pode brilhar através de mim. Eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida, eis aqui o nosso coração, Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor: brilha através de nós, brilha através de nós, brilha através de nós. No nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Deus anseia refletir a glória dele aonde você está,
através da sua vida. Aleluia. Amém. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Amados, eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus quer refletir a glória dele através de você.